Desde pequeno eu tinha dificuldade de dormir no escuro. Não era frescura, nem medo de monstro, nem trauma de filme. Era outra coisa, um incômodo que aparecia no fundo do quarto, sempre quando a luz apagava. Meus pais tentavam educar, claro. Menino grande não dorme com luz acesa. Apaga isso, economiza energia. Eu obedecia, mas toda madrugada a luz estava acesa de novo. Meus pais brigavam comigo, e eu jurava, não era eu. No criado mudo, ao lado da cama, ficava um abajur antigo. Ele já estava na casa quando meus pais compraram. Diziam que era do antigo morador, mas ninguém sabia muito sobre a família que viveu ali. O objeto era pesado, estranho, feito de metal escuro com uma cúpula de tecido que parecia velha demais para o resto da casa. Com o tempo percebi uma coisa que nunca tive coragem de contar para ninguém. A luz não acendia quando eu mexia, nem quando o fio puxava, nem quando o botão falhava. Ela acendia quando eu tinha medo. Eu cresci com isso. Passei pela infância achando que era coincidência, pela adolescência tentando ignorar, e pela vida adulta fingindo que a casa era só uma casa. Mas o abajur nunca me deixou esquecer. E quando meus pais morreram e eu fiquei sozinho naquele lugar, o padrão voltou com força. O abajur acendia em noites sem motivo, às vezes antes de eu acordar. Às vezes, quando eu só pensava em alguma coisa ruim. Um dia, tentei me relacionar com uma mulher. Ela puxou o abajur da tomada antes de dormir. De madrugada, ele acendeu vermelho. Depois disso, ela fugiu da minha vida. E outras pessoas também se afastaram sem explicação. Eu tentei viver sem o abajur. Joguei fora. Fugi dele. Mas o abajur voltou para mim. E quando eu descobri a verdade da família que vivia naquela casa antes da gente, percebi que o problema nunca foi meu medo. Foi o abajur não ter sido feito para mim. Quando eu era criança, meus pais não entendiam por que eu não conseguia dormir com a luz apagada. Não era manha, era pavor mesmo. O silêncio do quarto mudava quando a luz se apagava, como se o espaço ficasse cheio demais de algo que eu não conseguia ver. Eles apagavam a luz. Eu dormia e acordava com ela acesa. Você levantou no sono. Você que acendeu. Para de mentir. Mas eu não acendia. Conforme fui crescendo, isso diminuiu. Na adolescência, o medo do escuro virou outro tipo de dor. Estresse, pressão da escola, pesadelo, preocupação. Mas o padrão voltou diferente. O abajur acendia quando meus pensamentos ficavam pesados demais. Acordava assustado e lá estava ele, sempre iluminando exatamente no momento em que o medo chegava. Certa noite, achei que meus pais tinham ido ao meu quarto me acalmar. No dia seguinte, perguntei. Eles ficaram irritados. Ninguém entrou no seu quarto. Você sonhou. Ninguém vai ficar acendendo luz para você. Eu percebi ali que não era gente. Era o objeto. E quando meus pais morreram, a casa ficou só para mim. A solidão foi o gatilho que trouxe tudo de volta. A luz acendia sempre que eu tinha uma lembrança ruim, ou quando estava triste, ou quando uma preocupação forte me atravessava. Não era superstição, era resposta, direta. Depois que comecei a levar pessoas para casa, descobri outra parte do problema. Não era só comigo. A casa mudava as pessoas. O abajur fazia elas acordarem diferente. Acordavam tristes, irritadas, confusas. E muitas vezes iam embora da minha vida sem explicação. Só muito tempo depois eu entendi. A luz do abajur não respondia ao meu medo. Respondia ao que estava perto de mim. E uma noite, alguém tentou desligar a força. Quando eu tinha entre 6 e 10 anos, o problema era simples. Eu tinha medo do escuro. Meus pais diziam que era bobagem. Eu apagava a luz por obediência, mas sempre dormia desconfortável, com aquela sensação de que havia alguma coisa perto do guarda-roupa. Toda madrugada, sem falhar, a luz estava acesa. No começo achavam engraçado, logo depois, irritante. Eu jurava que não era eu, e não era. Teve uma noite específica que lembro como se fosse ontem. Eu estava quase dormindo quando ouvi um barulho leve no criado mudo, como se alguém tivesse tocado na base do abajur. A luz acendeu no mesmo instante. Olhei rápido para a porta achando que minha mãe tinha entrado, mas a porta estava fechada. Na manhã seguinte tomei bronca como sempre, mas eu sabia que não estava sozinho. Sabia que aquela luz não era defeito, era reação. O abajur não acendia com o movimento, acendia com o meu medo. E naquela idade ninguém acreditava em mim. Quando cheguei na adolescência, deixei de ter tanto medo do escuro, mas comecei a ter medo de outras coisas. Notas da escola, brigas em casa, futuro, frustração. O abajur mudou junto comigo. Ele não acendia mais só quando eu tinha pesadelo. Acendia quando eu estava angustiado. Eu podia estar dormindo profundamente, mas se meu corpo começasse a sentir medo, mesmo inconsciente,
O abajur acendia sozinho. Houve uma madrugada em que acordei sem motivo, suando frio. Antes de eu conseguir pensar, fiquei com medo. O abajur acendeu. Meu corpo tremeu. Era como se algo estivesse cuidando de mim, ou me observando. Perguntei aos meus pais se tinham entrado no quarto. De novo disseram que era coisa da minha cabeça. O abajur estava ganhando autonomia, e naquele período, eu ainda achava que isso era proteção. Mas depois eu entenderia que ele não estava me protegendo, estava reagindo ao que tentava chegar perto. Quando meus pais morreram, eu fiquei sozinho na casa, e foi então que o abajur mostrou o que realmente era. O padrão mudou totalmente. Ele não esperava mais o medo, não reagia mais só à minha emoção. Acendia quando algo na casa mudava. Teve uma madrugada em que acordo e a luz está acesa. Eu estava tranquilo, dormindo bem. Minutos depois, recebo uma ligação com uma notícia ruim. Sempre que algo assim acontecia, a luz tinha acendido antes. Eu testei. Não era coincidência. Algo estava circulando naquela casa. Algo que o abajur percebia antes de mim. E o abajur acendia, avisando para mim, ou avisando para isso que estava ali. Eu ainda não sabia. Quando tentei seguir a vida, as coisas começaram a dar errado. Toda pessoa que dormia na minha casa mudava depois da primeira noite. Ficavam irritadas, acordavam tristes, tremiam com pesadelos. Algumas choravam sem saber por quê, e sempre diziam a mesma frase: tem algo errado nesse quarto. Uma delas, mais sensível, disse que sentiu alguém encostado no ombro durante a noite, e em todas as noites em que alguém dormiu comigo, o abajur acendeu sozinho. Uma madrugada, uma namorada acordou e falou: tem alguém no canto do quarto. Eu acendi a luz principal. Não havia nada, mas o abajur estava aceso e não tinha sido mexido. Depois dessa noite, ela terminou comigo. Disse que não conseguia voltar naquela casa. Eu perdi mais de uma relação por causa daquele objeto. E ainda não sabia por quê. A história mudou completamente quando uma mulher com quem eu estava se relacionando decidiu puxar o abajur da tomada. Ela disse que não gostava de dormir com luz perto. Desligou tudo, tirou o fio da parede, empurrou o abajur pro canto. 3 da manhã, acordo com a luz do abajur acesa, vermelha, não piscando, não falhando, vermelha constante. Ela acordou gritando. Disse que sentiu uma presença muito pesada. Começou a rezar sem parar. Saiu da casa no mesmo dia. No outro, me bloqueou. E uma semana depois, descobri que ela teve que mudar de cidade por causa de um problema grave que surgiu do nada. Ali eu entendi. Não era a luz. Era o abajur reagindo a quem mexia nele. E aquilo não queria ser desligado. Depois dessa noite, perdi o controle. Peguei o abajur, fui até o quintal e joguei fora. 3 dias depois, perdi o emprego. Fiquei doente, tive um acidente leve. Dormia e acordava com sonhos horríveis. Senti que alguma coisa rondava a casa. Uma sombra, uma presença, um peso. Na 4ª manhã, encontrei o abajur na porta da sala, molhado, sujando o chão. Eu não tinha buscado ele. Eu não tinha encostado. Eu não tinha visto ninguém chegar. Mas o abajur voltou para mim. E eu então percebi. Eu não tinha me livrado dele. Era ele que tinha se apegado a mim. Desesperado, fui procurar minha tia, a única que sabia histórias antigas da família. Quando contei tudo, ela empalideceu. Aquele abajur não era para você. Ele pertence a uma família antiga, a família que morava naquela casa antes dos seus pais. Ela explicou. Aquela família tinha uma crença. Cada geração escolhia um jovem sensível. Esse jovem deveria herdar um objeto da casa. Esse objeto guardava a energia da família e nunca poderia ser levado por estranhos. O objeto era o abajur. Quando meus pais compraram a casa, levaram junto algo que não era deles e que não reconhecia nenhum de nós como dono legítimo. E então, por 2 décadas, aquilo ficou grudado em mim. Você precisa devolver, ela disse, antes que ele decida ficar. Passei semanas procurando a família original. Quase desisti, até encontrar o último descendente. Um homem pobre, magro, cansado demais para o próprio corpo. Quando mostrei o abajur, ele chorou de soluçar. Desde que ele saiu da minha família, disse ele, minha vida virou desgraça. Então entendi. O que destruiu a minha vida, destruiu a dele primeiro. Ele pegou o abajur como se fosse um bebê. E na mesma hora, a luz acendeu sozinha, amarela, calma, quente. E pela primeira vez desde a minha infância, eu senti o ar do meu quarto leve quando voltei para casa. Hoje, quando penso no abajur, não culpo o objeto, nem culpo meus pais. Culpo o silêncio. Culpo a falta de história. Culpo o que ninguém explica quando você compra uma casa antiga. O abajur nunca foi meu e nunca tentou ser.
Ele só reagiu como foi ensinado a reagir, protegendo quem reconhecia como família e afastando quem atrapalhava seu caminho. Eu só estava no lugar errado. Às vezes ainda acordo no meio da madrugada e instintivamente procuro luz no quarto. Não encontro, mas sinto paz. E se um dia você comprar uma casa antiga e encontrar um objeto que veio junto, pense 2 vezes antes de jogar fora. Às vezes o que ilumina seu caminho não está te acompanhando, está tentando voltar para casa.